E vamos falar sobre uma renovação de Kaique com o Santos, a situação de Zanocelo, quanto que o Santos precisa pagar à Ferroviária para ficar com o jogador em definitivo. Zanocelo, que fez 2 gols importantes na última rodada do Campeonato Brasileiro, e também duas situações não tão empolgantes assim de 2 jovens jogadores da nossa base, promissores, mas que até o presente momento não entraram em acordo com o Santos para assinatura de contrato. Vamos começar aqui com o Kaique. Informação do jornalista Ademir Quintino é que o Santos deve anunciar nos próximos dias a renovação de contrato do zagueiro até 2026. Vale ressaltar que o Kaique tem contrato com o Santos até 30 de novembro de 2023, ou seja, pouco mais de um ano que o Santos tem de contrato com o jogador. Vocês sabem, faltando 6 meses, o atleta fica livre para assinar um pré-contrato e deixar o clube, né, sem custos. Então o Santos, para não correr risco, já vai renovar com o Kaique, que era um dos últimos, né, dessa leva de jogadores da base que o Santos precisava renovar. E o Kaique, mesmo oscilando nos últimos jogos que ele entrou em campo, é um jogador que vem sendo observado por grandes clubes da Europa. Tem toda aquela questão do Barcelona, né, um valor de compra fixado. Então, é um jogador que está sendo observado e é importante que o Santos consiga ficar resguardado, né, renovando o contrato do zagueiro, que inclusive já está recuperado, já pode ficar à disposição do técnico Fabian Bustos, ele que está treinando com uma proteção no nariz, enfim, mas caso o técnico Fabian Bustos queira colocá-lo em campo, já está liberado pelo DM. Outra situação para a gente comentar aqui foi o Zanocelo. O Zanocelo acabou entrando em evidência, principalmente depois desses 2 gols contra o América, e também por conta da situação física do Sandri, que ainda não está 100%, ele vem sendo o titular, ou muitos apontando ele como o titular ao lado de Rodrigo Fernandes no time do Santos, né? Qual que é a situação? Ele está emprestado pela Ferroviária até o meio do ano que vem. E o que acontece? O Santos tem que pagar 2 milhões de euros para ficar com 60% do jogador. Ou seja, o Santos ficaria com 60% e a Ferroviária com 40%. Caso o Santos não compre o Vinícius Anocelo, e aí ele é vendido para um outro clube, o Santos ficaria com uma porcentagem de taxa de vitrine, tá? Então o Santos ganharia algum trocado, digamos assim, caso não compre o Zanocelo e ele seja vendido para outra equipe. Tem uma situação também. O Santos está planejando essa compra. Nos bastidores, parece que o Santos já se organiza para, de fato, comprar o jogador. Vale ressaltar que o valor do euro vai oscilando, então o valor que já ficou em 12 milhões, hoje, se a gente colocar na ponta do lápis, dá pouco mais de 10 milhões, né? Então, 2 milhões, 1,5 milhão aí, que, obviamente, para um clube como o Santos, que está num processo de reconstrução financeira, recuperação financeira, faz muita diferença. E o Zanocelo, inclusive, ele participou do Seleção Sport TV e ele foi perguntado em relação a isso, né? A permanência dele no Santos, e ele disse o seguinte, abre aspas, sou muito grato pelo Santos, foi o clube que me colocou no cenário nacional. Ficar ou não, não depende só de mim. Depende do clube também. Meu pensamento é ajudar o Santos. Se for para ficar, que seja para ajudar. Se for para sair, que seja para ajudar o Santos. Eles que me colocaram no cenário nacional e estou muito feliz de vestir essa camisa. Então foi o que disse o Zanocelo. Zanocelo, que tem 44 jogos com a camisa do Santos e já marcou 4 gols. Um jogador que eu acho que tem muito ainda a evoluir, tem apenas 20 anos de idade, então talvez seja um investimento, né? Um jogador que a gente pague aí 10, 11, 12 milhões, dependendo do valor do euro, mas que futuramente pode ser vendido bem mais e o Santos conseguir fazer dinheiro, né? Eu, particularmente, gosto do Vinícius Anocelo. Bom, falamos de algumas situações, né? O Kaique, que está muito bem encaminhado, o Zanocelo, que o Santos ainda tem um tempo para se preparar em relação a comprá-lo em definitivo ou não. Agora, duas situações que ainda não estão certas, né? Não tão empolgantes no momento, que é o lateral esquerdo Pedrinho, informação do Diário do Peixe, que diz o seguinte:
Na última sexta-feira, o representante do lateral esquerdo se reuniu com Edu Dracena, Guilherme Lippe e Ricardo Luiz, coordenador das categorias de base, para negociar a renovação do Menino da Vila, mas ainda não chegaram a um acordo. Pedrinho tem 19 anos, contrato apenas até o final de dezembro e tem ganhado chance de treinar com o técnico Fabian Bustos nas últimas semanas. Ele já poderá assinar um pré-contrato a partir de julho e está em processo para tirar a cidadania italiana. O Pedrinho, que é um bom lateral, eu acho que o Santos deveria segurá-lo, obviamente que não depende só do Santos, depende muito do jogador, dos seus representantes, mas até pensando a longo prazo, né? A gente vem falando aqui do Lucas Pires, que está se destacando, e pode ser o mesmo caminho do Pedrinho. Pode ser que quando ele suba profissional, né, para jogar de fato, não apenas ficar treinando, possa ser importante. A gente fala muito de uma venda, quem sabe, do Felipe Jonathan do meio do ano, ou até mesmo do próprio Lucas Pires. Então, o melhor de tudo, né? Eu sempre falo que eu tenho uma ideia utópica aqui de categoria de base, que é ou você só contrata se você não tem alguém que de fato possa assumir alguma posição dentro do seu time, seja titular, seja reserva. Então, eu sinceramente renovaria com o Pedrinho e, né, para tentar dar uma sequência, porque caso saia o Felipe Jonathan, você já tem uma reposição, tem o Pedrinho. Caso saia o Lucas Pires, você também já está começando a trabalhar com o Pedrinho. Então, vamos acompanhar, mas por enquanto nada certo, nenhum avanço em relação à renovação com o Pedrinho, tá bom? Outro jogador que não teve avanço é o Matheus Lima. Informação também do Diário do Peixe, que diz o seguinte: o Santos reuniu com o representante do meia, Matheus Lima, para conversar sobre o primeiro contrato profissional do Menino da Vila. Na última sexta-feira também, né? Participou o Edu Dracena, o Guilherme Lippe e também o Ricardo Luiz. E na reunião com o representante, não avançaram nas negociações. Matheus Lima completou 16 anos em janeiro e já pode assinar o primeiro contrato profissional. Ele tem apenas contrato de formação com o Santos e já foi sondado por um gigante da Espanha e uma equipe da França, mas frequentemente é visto por outros clubes europeus. A Federação do Catar já ofereceu 10 milhões de dólares para que o garoto atuasse pelo país. A proposta aconteceu na gestão de transição de Orlando Rolo, mas o Menino da Vila recusou imediatamente. Matheus Lima também é outro jogador que é visto, né, como uma das promessas do time do Santos, ele que é meio-campista, e também está nesse impasse, né? Como vocês viram aí, a seleção do Catar já demonstrou interesse para que ele defenda as cores do país, outros clubes da Europa também estão de olho. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Ultimamente, os jogadores, né, os talentos das bases dos clubes, não só do Santos, mas de outros clubes, estão saindo cada vez mais cedo. Então, por isso que é importante os clubes se anteciparem e conseguirem assinar o primeiro contrato profissional ou um contrato de renovação. A gente tem que também ter a ciência que não é todo mundo que vai virar o Neymar, que vai virar ídolo, que vai ganhar títulos pelo Santos, né? Não só em questão de título, mas também em questão técnica, enfim. Mas caso esse jogador não vingue no profissional, caso ele não venha atuar tanto tempo no profissional, pelo menos você está resguardado ali com um contrato e se ele for vendido, você garante uma grana interessante. Né? Então espero que o Santos consiga entrar em acordo com esses dois jogadores, tanto o Pedrinho, que é um bom lateral esquerdo, é uma posição carente não só no Santos, mas no futebol, né, como de forma geral, e o Matheus Lima também, que é um jogador muito bem avaliado por quem acompanha as categorias de base. Então, vamos torcer para que dê tudo certo. Vamos acompanhar também essa questão do Kaique, né? Quando que vai ser anunciada essa renovação, que de acordo com a Ademir Quintino está muito bem encaminhado. E o Zanocelo também, né? O Santos tem um tempinho ainda para realizar essa compra em definitivo do jogador. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, se você renovaria, não renovaria, compraria o Zanocelo ou não. Deixa a sua opinião, que é sempre muito importante. E aquele recado, hein? Membro do canal a partir de R$ 4,99 concorre a uma camisa oficial do Santos todo mês. Então, o mês está chegando ao fim. Então, se você quer garantir, ter essa possibilidade, né, melhor dizendo, de ganhar uma camisa oficial do Santos, se torne membro clicando no link que está na descrição ou no botãozinho que está escrito Seja Membro. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.